Olá, boa noite a todos. Está no ar mais um programa Geringonça, que é uma produção do CCDLL, Comitê de Coletivos pela Democracia e Lula e Luta. O programa de hoje, como sempre, uma temática da mais alta relevância, que é o assédio moral no trabalho, tá? Eu aqui agora peço a essas pessoas que já estão nos assistindo, não esqueçam daquele de sempre, dê seu like, compartilhe, e se inscreve no nosso canal, que isso é muito, muito, muito importante, tá bom? Então vai lá, para um segundinho, se inscreve no nosso canal, dá seu like e manda ver. Se você não pode assistir o programa grudado na sua televisão ou no seu celular, faça aquilo que eu sempre falo, né? Faça do seu celular seu charmoso radinho de pilha, liga ele numa caixa de som da sua preferência e nos deixe te fazendo companhia com um assunto da mais alta importância, que é o assédio moral no trabalho. Os convidados de hoje são para lá de ótimos. E temos também para me fazer companhia hoje na apresentação a nossa querida Ângela Ramos. Tudo bem com você, Ângela? Tudo bem, Lúcio? Boa noite. Muito frio. Muito frio, né? Vamos esquentar essa noite aqui com um assunto bem... É um assunto importante. É meio ardilosinho, mas muito necessário, né? É um assunto mais importante, né? O importante é que a gente está encarando. A gente estava conversando aqui nos bastidores, eu disse para todo mundo que eu sofri assédio a vida inteira e não sabia, né? Que tristeza. Eu também. Meu pai me assediou. As tem algo mais para se proteger. Ângela, quem é o nosso primeiro convidado? Quem nunca, né? Bom, é o doutor... boa noite. Doutor José, eu falo José Roberto Eloane, né? Eloane, ele já está aí conosco. Eu chamo Eloane, doutor Roberto Eloane. Vou fazer a apresentação. Boa noite, doutor Roberto. Boa noite, Ângela. Boa noite. Muito obrigada. Mais uma vez, é uma vida de parceria, né? Eu estava contando hoje, falando para o Lúcio, acho que são 18 anos que eu o conheço, e eu falei, nossa, eu fiz umas iniciativas com você aí na vida, né? No Serpro, onde eu trabalhei, prestei meus, né, quase 40 anos de trabalho, e você falou em videoconferência. Agora você está aqui novamente com a gente, né? Nesse modo de transmitir conhecimento. Muito obrigada. E eu já posso falar, né? Eu já posso fazer sua apresentação, para a gente não se estender muito aí. Tem muito assunto, né? Então, vamos lá, minha gente. Doutor Roberto Eloane é graduado em Direito e doutor em Psicologia Social. Coordenou com a doutora Margarida Barreto a disciplina Trabalho, Saúde e Gênero na pós-graduação em Medicina do Trabalho da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Também coordenou com a doutora... Não, eu tenho mais um. Eu vou fazer mais um convidado, Ângela. Nós temos mais um convidado que é... Oi, Ângela, fale. Eu só ia fazer o encaixe aqui do site, que ele é muito importante. A gente fala do site. Depois eu falo. Depois a gente fala do site. Deixa eu chamar agora a nossa próxima convidada, que é a Suzana Rosa Tolfo. Boa noite, Suzana. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Ângela. Obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Suzana. Obrigada. Quem é a Suzana Rosa Tolfo? A Suzana Rosa Tolfo é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e participa do Grupo de Trabalho e Saúde do Trabalhador da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Muito obrigado por estar conosco, Rosângela. Ângela, quem é o nosso próximo convidado? Nosso terceiro convidado, que estamos honrando nesta noite, é Renato Toqueto de Oliveira, é mestre em Engenharia de Produção. Eu acho que o Renato não está entre nós. Não está, né? O Renato... Vamos ver se ele vai... está. Olha o Renato aí. Quem é o Renato, Ângela? Boa noite, Renato. Boa noite. Renato Toqueto de Oliveira é mestre em Engenharia de Produção, atua em temas como relações de trabalho, ergonomia e saúde psicossocial e qualidade de vida no trabalho. Muito obrigada, Renato. Renato, boa noite, muito obrigado. Boa noite, obrigado. É isso.
Então, gente, nós vamos começar nosso programa e a primeira questão que a gente vai colocar aqui, que será para o Dr. Roberto Eluani, é sobre essa questão. Na questão do assédio moral, doutor Roberto, assim, pelo menos para mim, é uma coisa recente, né? Em termos de capilaridade do debate. Eu queria que o senhor pudesse fazer para a gente quando que esse tema, assédio moral no trabalho, começa a ser identificado como tal, né? Porque, afinal de contas, maus tratos no ambiente de trabalho sempre existiram, né? Sobretudo do capataz em cima dos trabalhadores. Isso não é novidade, né? Faz parte dos trabalhos de opressão dentro das fábricas, isso sempre aconteceu. Mas, de uns tempos para cá, aquilo que sempre foi natural para a gente ser maltratado no trabalho tem um novo nome, e essa prática foi nomeada como assédio moral. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também, aproveitando o gancho, que o senhor falasse também um pouquinho da doutora Margarida Barreto, que a Ângela tem um carinho muito grande por ela, que já não está mais entre nós, e qual foi a importância da doutora Margarida nessa luta, né, para tipificar esse tipo de ação que há dentro dos ambientes de trabalho, né, e que produz tanta coisa ruim na nossa vida. Na verdade, o que a gente quer é um quadro histórico sobre o assédio moral nos ambientes de trabalho. Bom, eu acho que falar de assédio moral e não falar da Margarida seria uma injustiça. Eu acho que seria uma grande injustiça. Eu creio que nós não estaríamos aqui falando do assédio moral, pelo menos dessa maneira que nós vamos falar. Quem introduziu esse assunto no Brasil foi a Margarida Barreto, uma médica excepcional, que tinha muito carinho, muito cuidado com todas as suas pacientes, também alguns homens, embora ela comece como ginecologista e depois, paulatinamente, vai se dedicando à questão do trabalho, à medicina laboral. Mas Margarida começou a trabalhar no Sindicato dos Químicos, e lá ela teve digamos assim, um batismo de fogo, porque ela escutava, né, de centenas e centenas de trabalhadores o que significava trabalhar num ambiente fabril. Então, baseado nessa experiência, a Margarida resolveu estudar um pouco mais essa questão que vinha à tona, que era a questão da humilhação, da opressão, das formas indiretas de maus tratos, de abusos, enfim. Ela começou a sistematizar um pouco esses dados, que eram dados robustos, que vinham à tona, né? A escuta atenta do trabalhador. E depois ela ficou sabendo que havia uma pessoa na França que estava estudando esse assunto. Era Marie-France Rigoyen, que havia publicado Assédio Moral, Harcèlement Moral, né? Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano. Interessante que depois ela, mais tarde, eu já conhecia, eu fui amigo da Margarida há 30 anos, né? E depois ela começou a pensar bem mais tarde, foi na Santa Casa, onde a gente trabalhava junto numa disciplina, trabalho saúde e gênero. Eu me lembro que ela chegou para mim e falou: olha, Lani, a gente poderia fundar um site para colher um pouco mais esses dados, que eu tenho visto no ambiente de fábrica, lá pela escuta, pela fala daqueles trabalhadores humilhados, eu tenho visto que isso no Brasil está crescendo, não é? E daí eu me lembro que eu falei para ela: não só está crescendo, é que você pode ver que quando a gente dá aula na Santa Casa, os médicos ficam falando mais deles, das pessoas, eles como seres humanos, não como doutores, nada disso. Eles estão precisando desabafar. Eu até brinquei, está parecendo mais terapia de grupo do que sala de aula esse negócio. E ela falou: vamos fazer isso. E quando ela falou, vamos fazer isso, eu me lembro que depois ela falou: a gente põe os dados uns 6 meses, depois a gente vê o que faz com isso. Né? O importante é a gente entender melhor esse fenômeno. O que está acontecendo para pessoas de estratos sociais diferentes,
começarem a se queixar, começarem a achar que a pressão é forte demais e que é todo dia, toda hora, que, enfim, que não tem passo, né? Bom, isso foi lá pelos idos de 1998. Olha que loucura. A gente começou a fazer algumas reuniões na Santa Casa, convidamos outras pessoas, a Fernanda Janás, que era uma pessoa que, na minha opinião, mais entende de amianto no Brasil, enfim, o Jefferson, que era professor, não lidava com essa questão, mas é um grande pulmonologista, um excelente médico. A gente fez umas reuniões, vamos desenhar um site, vamos ver o que vai dar isso. E a gente desenhou. E depois, passados 2 anos e meio, ele começou a rodar, né? Ele começou a rodar, nós ficamos espantados, porque uma das primeiras cartas que nós recebemos foi de um juiz, um magistrado da Justiça Federal, uma pessoa excepcional, extremamente íntegra, que estava passando por um inferno astral, as palavras são deles, não minhas, é dele, né? Porque, eu não quero colocar mais detalhes, que eu não acho conveniente, mas porque ele não entrou no esquema de corrupção, a verdade é essa. Simplificando, foi exatamente isso. Daí convidamos Marie-France para vir para o Brasil, ela veio, né? Ela veio para o Brasil, e o interessante de tudo isso é que, no começo, ela insistia que a questão do assédio era uma questão individual. Lá seria o Lúcio versus a Eloane versus a Ângela, é um problema entre a Suzana e o Renato, ou seja lá o que for. Mas, basicamente, era isso. Significava que pessoas, por alguma razão, não estão se entendendo e estão se degladiando. É isso. Basicamente, o assédio é isso. Uma perseguição de um grupo ou de uma pessoa em relação a alguém, ou a alguns grupos. E eu me lembro que nós sinalizamos, olha, algo nos diz que a forma de organizar o trabalho, a empresa, a organização, é a grande responsável por isso. Ela ficou, eu me lembro que a gente estava, inclusive, me lembro exatamente no momento que ela ficou um pouco espantada, não descartei aquela coisa toda. E depois ela teve a honradez, teve a coragem de, mais tarde, escrever o segundo livro, Mal-Estar, que ela vai colocar, onde ela admite isso, né? Ela volta atrás e fala, não, há casos, e como a gente acredita, né? Há casos que realmente são questões pessoais, né? E fica claro cada vez mais para a gente, né? Personalidades neuróticas, lá o que for, mas, geralmente, esse tipo de pessoa, a personalidade neurótica ou não, sádica ou não, ela tem os limites da organização. Ou seja, a loucura se expande na medida em que a organização permite isso ou não permite. E é por isso que, usando o juridiquês, né, a organização é solidária. O que quer dizer isso? Principalmente em direito do trabalho, direito civil. A organização é responsável por aquilo que ocorre no espaço organizacional. Não é? Então, a gente hoje tem esse avanço, não só eu, como Suzana, Renata, amigos queridos, parceiros hoje de pesquisa, de trabalho, né? A gente tem esse avanço, né, graças a Margarida. Né? Mais do que isso, eu me lembro, estávamos no Fórum Social Mundial, lá em Porto Alegre, e ela chegou para mim e falou, Eloane, eu acho que hoje eu vou fazer uma coisa arriscada, quero ver a tua opinião. Que tal a gente tirar a questão do assédio do âmbito apenas da saúde? Não que não seja, sempre vai ser, claro, é uma questão de saúde pública, saúde do trabalhador, óbvio, né? Não dá para falar em assédio e não pensar nisso, naquilo que adoece. Mas vamos colocar ênfase também nos direitos humanos. Não é? Ele até falou, você que tem formação jurídica, o que você acha? Eu falei, olha, eu acho que vai ser, eu não sei se as pessoas vão entender o que nós estamos querendo fazer, mas acho que vai ser ótimo, porque daí abrange mais, daí a gente situa a questão do assédio como uma questão de saúde pública, mas também uma questão de direito. Isso chama atenção aos chamados operadores de direito, ou seja, magistrados, procuradores, promotores, etc. E eu lembro que a gente fez isso. E ela nos pôs para trabalhar, eu lembro muito bem, inclusive o pessoal do Sindicato dos Químicos, o Hélio, aquela toda. Bom, vamos fazer aí uma série de mesas
e foi algo muito rico, né? E que repercutiu bastante. Eu acho que foi algo audacioso, né? De fato, o site começou a circular e da gente fundou a Rede Latino-Americana de Estudos e Pesquisas sobre assédio moral, desde o Uruguai, com a Silvia Franco, que é uma pessoa maravilhosa, por sinal, do Saval, na Argentina, e ia subindo, passando por Cuba, México, enfim. Foi algo muito importante. Eu acho que isso a gente deve, a questão do assédio moral, se deve, sem sombra de dúvida, a Margarida Barreto. Eluane, eu estou aqui passado, é muito recente o debate, né? 98, eu estou assim, muito chocado com isso. Eu achei que tivesse mais tempo esse debate sobre o assédio. Não, 98, só se me permite, Lúcio, só 98 a gente começou a desenhar o site. A discutir, Não se falava nisso. Depois você deixa claro para a gente, por favor, que na sua fala você disse que a francesa tinha uma perspectiva mais individual e a doutora Margarida tinha uma perspectiva mais coletiva. É isso mesmo? Isso no começo. No começo, né? Depois na francesa, eu não esqueci o nome a Marie France, ela revê essa questão, também no mundo todo. Né? O Inácio trabalhava na Alemanha. Eu só fiquei contente porque foi uma brasileira que alertou o primeiro mundo que nós estávamos certos. Exatamente. Eu fiquei contente com isso. Ô, Ângela, qual é o nosso próximo tema? Eu vou pedir para a Suzana começar, vamos ser gentis, começamos por um homem. A nossa próxima será a Suzana. Qual é o próximo tema, Ângela? Você tem aí a mão? É a Suzana, né? Suzana, então, o que é o assédio moral exatamente, quais são as consequências na vida, na saúde dos trabalhadores? Ela existe também entre colegas do trabalho? E qual a importância da doutora Margarida Barreto nessa luta? A doutora Margarida, o nosso colega já ele acabou respondendo. Ele acabou respondendo, porque eu fiz do assédiomoral.org, era isso que eu... E já foi falado. Deixa eu só falar uma coisa. Essa questão que o doutor Eluane já tinha falado, mas é bom a gente reafirmar. Acho que é aprofundado sobre os transtornos. Então é isso aí. O que é o assédio moral mesmo, né? E consequências da vida. Os danos psicológicos, os transtornos que eu acho que ele pode produzir nas pessoas. Então, é isso, Suzana. É com você. Acho que tem alguma interrupção. Vamos lá. Só um minutinho, por favor, antes da Suzana começar. Vamos todos deixar os nossos... Silenciar os... Já está aqui. Então, não poderia começar a falar unicamente de uma resposta sobre o assédio, sem reiterar a importância da nossa querida doutora Margarida Barreto e também, né, do nosso querido colega Eluane, que temos trabalhado juntos aí, né, começamos os trabalhos mais intelectuais de participação de Margarida e Eluane por meio de participação em bancas de alunos, depois nos seminários catarinenses de prevenção ao assédio moral. Margarida veio já no primeiro, né? Sempre foram nossas referências fundamentais, né? Então, se eu falo, né? Eu falo de um lugar de quem tem aprendido por demais, né? Com essas duas pessoas que eu admiro demais pela trajetória e que me convenceram muito do que hoje eu acho que é um grande propósito nosso, inclusive conjunto, né, desse trio, de como nós podemos contribuir para identificar o que é o assédio, né, seja mais no sentido informativo, né, produzimos cartilhas, aí, se houver tempo, poderemos falar de um aplicativo, né, que trabalhamos também aí, deve ser disponibilizado para os trabalhadores, nesse sentido de informar, né, e de também ter outras formas de intervenção e de atuação que nos permitam
chegar justamente nos trabalhadores que passam, né? Eu considero 3 palavras fundamentais quando nós falamos de assédio, que são as humilhações, os constrangimentos e as desqualificações, né? Eu costumo dizer nas capacitações, Renato já está meio acostumado, né? Que eu digo que liga um alerta com um som horroroso, né? Que é assim, bi, 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 né? Para ninguém esquecer, né? Então, a gente pode dizer, a partir disso que o Eluane trouxe, né? Que nós temos uma identificação inicial daqueles ditos principais comportamentos negativos, né? Que se diz que ocorrem no ambiente de trabalho, possivelmente ocorrem desde que existe o trabalho, né, nas formas como nós conhecemos na nossa sociedade, com os abusos de poder, com discriminações, preconceitos, e caracterizando situações de violência predominantemente psicológicas no ambiente de trabalho. Então, quando nós vamos identificar, eu costumo dizer que existem esses ditos comportamentos negativos, né? Que Irigoyen, aí é uma das autoras que nos traz vários elementos, professora Eluane, professora Margarida, professora Maria Esther de Freitas também, né? Trouxeram suas contribuições para identificar o que acontece, né? Que caracterizam as situações de assédio. Então, nós temos aí situações de deterioração proposital de condições de trabalho, nós temos recusa de comunicação e isolamento, nós temos situações de atentado contra a dignidade, e não quer dizer que sejam uma sequência ou etapas, mas tende a ir das situações menos identificadas, mais sutis, para aquelas mais explícitas, a partir do momento em que o assediador ou os assediadores ou na organização não se consegue atingir os objetivos desejados, né? Então, quando não se alcança, a tendência é que chegue no último, na forma mais explícita de assédio, né? Que são, então, as violências físicas, né? As violências por meio de gritos, de humilhações mais explícitas, e o assédio sexual, que muitas vezes, né, à medida em que ele não alcança o seu intento, acaba acontecendo como uma das estratégias que fazem parte das próprias situações de assédio. Geralmente, quando nós identificamos dessa forma, por meio de ditos comportamentos, nós pensamos muito mais num assédio que é interpessoal, né? O que quer dizer isso? Que para existir, né, o assédio tem que ter 2 pessoas, seja eu, o Renato, né, e um assedia o outro. O que o professor Eluane, né, e alguns pesquisadores, professora Margarida, né, veio pontuar especialmente nessa perspectiva, que foge a ideia unicamente de relações interpessoais, ou do que se tinha inicialmente na literatura, uma ideia de que existia um sádico e existia um perverso, né? E essas características eram dominantes, e nós entendemos exatamente da mesma forma, que a nossa própria sociedade, né, no modo como ela se configura, as relações de trabalho, que depois, né, se houver tempo, nós poderemos falar mais, né, o contexto das relações trabalhistas e a forma como as relações de trabalho, as formas de gestão, a cultura de boa parte das organizações, elas estimulam ou elas são parte das estratégias organizacionais para chegar aos seus objetivos de lucro ou de proteção a grupos, ou outros aspectos culturais, como, por exemplo, políticas, né? Políticas pouco favoráveis à convivialidade, à dignidade, né? A ambientes mais democráticos, elas são um estímulo, né? Elas são formas de caracterizar assédios organizacionais. E aí a gente tem uma série de diferentes exemplos, né? As pressões por metas, as condições de trabalho de forma claramente intencionais, que levam, então, a essas situações de constrangimento, humilhação e desqualificação como estratégias de gestão ou estratégia organizacional. Não há dúvidas de que há uma série de consequências
né, para os trabalhadores. O critério inicial para definir que era assédio moral era que a pessoa sofresse durante 6 meses, né? Então, é importante pensar que o assédio ainda, na nossa perspectiva, é entendida como processo, né? Não é um evento, uma situação específica, mas tem continuidade, e é muito difícil que uma pessoa, segundo o critério inicial, de 6 meses, sofrendo semanalmente constrangimentos, humilhações e desqualificações, e um critério que para mim é fundamental, que é a questão do abuso de poder. E, infelizmente, a cultura das organizações brasileiras, ela é extremamente propícia a relações autoritárias e muitas vezes dificulta muito para o trabalhador à medida em que nós também temos um traço cultural que é de sermos, muitas vezes, autoritários benevolentes, né? E isso confunde muito qualquer um de nós, seja o trabalhador, o professor, o sindicalista e assim por diante. Então, a gente fica muito confuso entre comportamentos que são comportamentos paternalistas, às vezes, né, disfarçados em proteção, como quando eu comecei a trabalhar com o Renato e ele me trouxe exemplos do Ministério do Trabalho, e, por outro lado, chefias que gritam, desqualificam, chamam de burro, ignorante, idiota, daí para baixo. Então, é muito difícil não adoecer com isso, né? Então, os sintomas, muitas vezes, e não necessariamente, eles começam, né, como sintomas psicossomáticos. Então, eu também digo que a gente tem que ligar o bip, 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 né, porque, às vezes, é um problema de sono, às vezes é um problema de falta de apetite, a pessoa começa a emagrecer demais. Às vezes ela começa a engordar demais e não se dá conta, né? São problemas de pressão e a tendência, né, é que, infelizmente, elas sejam bastante variadas, afetando de modo especial a saúde mental, né, por meio das situações de estresse, transtornos de estresse pós-traumático, depressões, burnout, né, e ansiedade. E, especialmente nos últimos anos, nós temos visto, né, Dejur, Margarida, Eluane, muito preocupados com a questão dos suicídios, né, que é algo, né, difícil de nós pensarmos como isso vai acontecer em função de situações de trabalho, mas com crescente de situações que, como Dejur diz, é uma forma que não é de chamar atenção, é a pior denúncia que pode haver em relação às situações de trabalho a partir do momento que a pessoa diz que ela não aguenta mais, né? Então, acho que os principais são esses, né? E se algum dos colegas depois quiser complementar, pode ficar à vontade. Oi, dona Suzana. É um quadro bastante assustador esse que você desenhou, não? Renato, e você, o que você pode falar sobre esse tema? Ainda estamos no mesmo tema. O que é esse troço mesmo chamado assédio moral, né, no trabalho? Liga o som, que eu acho que... Liga o som. Liga o som. Agora, eu pretendo pegar um gancho, aquilo que o professor Eluane colocou, né, as questões coletivas, as questões mais organizacionais e culturais dentro da organização, e isso que a Suzana também coloca como cultura, e quero colocar o papel do assédio moral como um evento, um fenômeno de agressão. Quer dizer, é uma violência que se faz, que se faz de forma processual, com uma determinada frequência, com uma determinada intensidade, mas não uma intensidade tão forte que seja, assim, aparente, não é uma agressão muito violenta. Mas são agressões psicológicas e que, com os microtraumas, acabam levando a isso que a Suzana falou, quer dizer, adoecimentos graves, inclusive ao suicídio. Mas isso tem a ver mais do que com a cultura organizacional.
Isso tem a ver com a própria cultura da sociedade que nós vivemos. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta, uma sociedade que tolera e fomenta a violência. Para citar um exemplo que eu gosto, do professor Cortella, foi secretário de Educação em São Paulo. E eles levaram uns índios para visitar o mercado público. Aí chegaram no mercado público de São Paulo, aquela quantidade imensa de frutas, alimento, né, galinha, carne, legumes. Nossa, e para eles isso era uma coisa extraordinária, porque a riqueza de um índio é o alimento. Aí ele estava andando, fascinado com aquilo tudo, e viu um menininho comendo as frutas estragadas no lixo, ali, sentadinho no chão. Aí ele olhou, o que ele está fazendo? Eu disse, não, ele está comendo. Mas por que ele não come dessas frutas que estão aqui Não, porque ele não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro? Não. Aí ele ficou assim, continuaram caminhando. Aí, de repente, ele parou, o pai dele não tem dinheiro? Eu disse, não. E ele não pode comer? Não. Ah, vamos embora. Vamos embora. Juntou a turma dele e foi embora. Então, o que nós vemos aí é um choque de culturas entre a nossa cultura, que é uma cultura incivilizada, uma cultura violenta, uma cultura de estamentos, em que nós hierarquizamos as pessoas por uma questão ideológica extremamente cruel e brutal, porque existe uma brutalidade enorme. Nós vemos pessoas na rua, muitas pessoas passando fome quando nós temos excesso de alimentos. Então, assim, para que haja isso, é preciso que haja um sistema de justificação em linguagem, né? Então, nós temos aí uma questão cultural, de linguagem, né, que legitima esse tipo de violência. Então, nós temos adultismo, racismo, sexismo, etc. Né? E nós, com isso, constituímos uma questão estrutural na nossa sociedade. E aí nós vamos ver questões estruturais como a privação, a marginalização, a discriminação, a cidadania de segunda classe, né? Cidadãos que têm muito mais do que direitos, têm privilégios, que estão, inclusive, acima da lei, e aqueles que estão abaixo da lei. E isso se transforma nessa agressão direta, né? Aí começa o homicídio, sequestro, negligência, estupro, assédio moral, que é uma forma de gestão. O Dejur, quando estudou as telefonistas, ele tinha a seguinte conclusão, chegou à seguinte conclusão em função daquilo que ele observou. As telefonistas tinham uma meta para cumprir, elas tinham uma determinada possibilidade de cumprimento de meta, que era a possibilidade de trabalho delas. Só que eles davam uma meta muito acima. Quando eles davam essa meta muito acima, elas ficavam estressadas, elas ficavam com uma agressividade contida, porque elas não podiam pôr isso para fora. No final do dia, se elas tinham a possibilidade de fazer uma meta de 10, e a meta era de 20, elas faziam 15. Né? Estou falando assim, de maneira hipotética. Ora, se descobriu que o sofrimento pode gerar produtividade, pode fazer com que as pessoas produzam mais. E, a partir daí, o que houve foi a gestão do sofrimento. Ou seja, nós fazemos as pessoas sofrerem e obtemos mais resultados. Obviamente que as pessoas, nesse sentido, elas acabam adoecendo, acabam ficando imprestáveis para o trabalho. E é por isso que é tão interessante a pejotização, por isso que é tão interessante essa terceirização em larga escala, né? Porque a partir do momento em que tu adoece um trabalhador, tu põe ele para fora e coloca outro dentro da organização. É uma coisa perversa, cruel, mas é o que acontece. Então, se nós formos pensar na nossa sociedade hoje, né, nós vamos ver que existe aí uma absorção das ciências pela tecnologia, quer dizer, a ciência está a favor das grandes corporações, a favor do dinheiro, diferente de uma época em que a ciência era considerada um bem de todos nós, da humanidade. Existe uma diferença
A diferença social se dá entre os que são competentes e os que são incompetentes. Então, quando uma pessoa é assediada dentro do ambiente de trabalho e ela sofre, e ela se desestrutura, as pessoas tendem a dizer assim, é porque é fraca, é porque é incompetente, é porque é incapaz. Porque se ela fosse uma pessoa de qualidade, né, como ela, um empreendimento de si mesmo, uma empresa, ela conseguiria obter, mesmo nesse meio, condições de sucesso. Sucesso que é medido hoje somente pelas questões econômicas. E aí nós temos essa privação dos direitos, né? Nós não temos mais uma classe de trabalhadores, nós temos átomos, pessoas individualizadas, né? E uma interiorização da culpa por não vencer, né? Então, aí a estrutura, evidentemente, coloca uma baixa transparência das organizações, uma fragmentação da vida, né? O rebaixamento moral dos menos afortunados. E aí vem os eventos de agressão mesmo, né? É o ódio, o discurso totalitário, o pensamento que acirra conflitos, a discriminação, os ressentimentos, né? E nós temos hoje no neoliberalismo uma fábrica de ressentimentos, uma fábrica de pessoas deprimidas. O Brasil hoje é campeão mundial de transtornos de ansiedade e não é à toa. Então, nós temos, dentro dessa estrutura social que nós vivemos e que nós não fazemos esforço para mudar, vivemos dentro dela de uma forma, assim, inconsciente, né? Um assédio moral, que é uma forma de agressão, de enquadramento do outro em normas, regras ou condições de trabalho que são impostas dessa forma, e que é uma forma sutil de violência, porque se a violência for extremamente aberta, se for uma violência explícita, ela obviamente não vai ser aceita. Eu acho que é isso, não sei se ficou claro a minha observação. Foi ótimo, maravilha. É um programa pesado, né? Tirei o som. Agora, doutora Eloane, é com o senhor. Que nós aprofundar um pouco aí o que os nossos companheiros já estão falando. Eu faço coro que a Suzana colocaram, embora sejam dados duros. Eu acho que você mesmo, e a Ângela, pela expressão, já demonstra que é algo duro, é algo pesado, mas a ciência é dura mesmo, né? Fazer ciência não é algo simpático, simplesmente, né? De jeito nenhum. Fazer ciência é ter a coragem de dizer aquilo que tem que ser dito, né? Se nós simplesmente romantizarmos a questão do assédio como um desempenho visual ou coisa semelhante, nós estamos ocultando o real trabalho. E quando a gente oculta o real trabalho, a gente não... Doutor Roberto, Não. O seu som está todo picado. Não alterou nada. Peraí. Estava tão bom antes. Aconteceu alguma coisa aí, ele está picando. Melhorou? Acho que sim. Fala mais um pouquinho. Não, ok. O que eu estava falando é coro com a Suzana, embora não sejam palavras muitas, mas a ciência é a ciência muda mesmo, que eu estava me referindo, né? Talvez eu vou colocar os lá longe para a sua fala está tão importante, mas ainda está com um probleminha. Se quiser passar a palavra para a Suzana, depois eu volto, porque eu vou ver. Uma das soluções é sair e entrar de novo. Tá, ok. Porque eu queria quem sabe ligar o microfone e ligar. Eu queria muito que você retomasse isso que você começou a falar, estava tão importante. Não,
Eu vou partir para... Nesse tema, que foi a última questão que a Ângela nos colocou, o seu seria o último. Então, eu vou partir para a próxima questão, Tá. e aí eu começo na ordem pela Suzana e por Roberto, aí quando o senhor voltar, o senhor retoma isso. Tá ok. Pode ser? Pode ser. Então, ótimo. Não, porque não dá. Eu A fala estava ótima, já começou ótima. Eu falei, não, essa fala tem que estar legível, né? Então, nós temos uma outra... Aí só entra e sai de novo, rezando para dar certo. Então, a próxima questão, que é minha, dona Ângela. Suzana e Renato, pensando nesse mundo da pós-pandemia, né, onde proliferou o trabalho híbrido, home office, longas jornadas de trabalho, onde não se respeita mais o descanso, né, o direito ao descanso do trabalhador, eu queria saber de vocês o seguinte: essa nova realidade, né, desse mundo, o assédio moral se intensificou ainda mais nesse novo mundo, dessas novas modalidades de trabalho, né? E qual o peso da reforma trabalhista nesse processo? A famigerada reforma trabalhista do Temer, piorou as condições. A gente até estava conversando nos bastidores, né? Foi uma fala da nossa colega Marizilda, que quanto mais precarizado o trabalho, né, sem direitos, longe da CLT, mais se acentua aquilo que todos vocês já falaram, né? O Roberto, acho que o Renato falou, que é a gestão do sofrimento, a gestão da humilhação, né? A humilhação como uma forma de gestão. E esses trabalhos são hiper precarizados, né? Suzana, minha querida, é com você. Bom, não sei te dizer exatamente, né? Ainda não tenho dados específicos se eles aumentaram ou não, mas eu posso dizer que eles mudaram a forma, né? Em alguns casos. Por quê? Porque antes as relações interpessoais no ambiente de trabalho, à medida que elas aconteciam de forma mais direta, elas tendiam a ter algumas características e hoje outras são somadas, né? Por exemplo, se alguém antes no ambiente de trabalho presencial era colocado em isolamento, né? No caso de um trabalho remoto, algumas características mudam, né? Mas, afora isso, acho que é fundamental nós pensarmos que falar, por exemplo, da necessidade de termos direito ao desligamento, para mim é uma coisa absurda, né? Por quê? Porque nós temos hoje realmente uma intensificação no trabalho entre os riscos psicossociais existentes, né? E o assédio hoje é um risco psicossocial. Como o Renato falou, as violências da sociedade, as violências no ambiente de trabalho, eles são riscos psicossociais extremamente potentes para o adoecimento, para a precarização das situações de trabalho. E, em grande parte, esse mundo do trabalho hoje ele é tão paradoxal que muitas pessoas acham melhor trabalhar, mesmo sob intensificação no teletrabalho. Por quê? Porque, muitas vezes, nesses contextos tão violentos, com chefias tão assediadoras, tão desqualificadoras, estar em teletrabalho com sobrecarga, né, numa pesquisa que nós desenvolvemos com o judiciário, que nós sabemos como funciona, né, como as questões dessas diferenças nas relações de poder são intensas, nós identificamos várias pessoas que relataram, né, que preferiam esse teletrabalho justamente por não ficar em constante relação, sofrendo violências, desqualificações e abuso de poder por parte dos seus superiores, né? Então, vejam como nós temos uma complexidade que, mesmo que não se tenha ainda dados suficientes, até porque não temos, né, não identifico, não sei se Eloane e Renato, né, têm visto, mas eu ainda não, inclusive, li um trabalho há pouco que dizia que durante, especialmente pós-pandemia, nós ainda temos poucos estudos
que permitam trazer mais luz, né, essa problemática da saúde mental, do assédio, das violências e assim por diante. Mas, com certeza, o trabalho presencial, o trabalho híbrido, traz outros tipos de situações como, por exemplo, as pessoas relatarem que a chefia enche a caixa de e-mails com processos e trabalhos às 2, 3 da manhã. Então, quando a pessoa levanta de manhã, né, já tem uma fila como se ela estivesse atrasada. Né? A sobrecarga nesses ambientes, ela tem sido extremamente favorável, junto com várias situações da precarização de trabalho. Né? Acho que o Renato, com certeza, vai me suceder muito bem na problematização dessa questão das mudanças nas relações de trabalho, mas, com certeza, os processos, né, de terceirização, quarteirização, né, a uberização, o tipo de exigências, cobranças em relação a metas, né, tem sido adotados, como a gente vê como num caso, né, de judiciário, onde é uma organização pública, elas estão sendo adotadas tal qual em organizações privadas, né, e inclusive em organizações do terceiro setor. Então, nós vamos ver que as alterações nas condições de trabalho, as mudanças nas relações de trabalho. A Eloane chamou a atenção, né, do trabalho real e do trabalho prescrito. As formas como nós estamos organizando o trabalho hoje, as formas de organização de trabalho, teletrabalho, precarizadas, as formas de trabalho que nós vamos perdendo os direitos como coletivos, elas são, infelizmente, extremamente favoráveis às situações de assédio moral. Né? Por quê? Porque se intensifica as diferenças nas relações de poder e facilita o fato, né, de que alguns sejam os detentores do poder, do dinheiro, né, da gestão, e os outros, infelizmente, fiquem sob situações precarizadas, numa fragilização muito maior. Então, por isso, né, que se enfatiza muito a questão da importância de que o assédio ele seja visto, né, de forma coletiva, dentro de uma organização, pelo conjunto de trabalhadores, porque à medida em que nós vamos ficando sozinhos, né, ou nos vendo como assediados individualmente, a tendência é que tenhamos muito mais uma patologia da solidão. Né? Nós passemos por processos de nos sentirmos muito mais fragilizados, sofrendo psicologicamente, sozinhos, porque fica difícil de identificar, muitas vezes, como fenômenos que são fenômenos coletivos, que estão entranhados na violência da sociedade, na violência dentro de uma organização, nas violências que nós sofremos à medida em que somos ameaçados em relação aos nossos direitos, né, ou perdemos os nossos direitos, e, consequentemente, muitas vezes nos sentimos, como diz Forestier, né, donos falidos do nosso próprio destino de uma forma individualizada. Né? Então, temos aí um desafio, que lembro sempre da Margarida, né, e do professor Eloane, que é o desafio de nos pensarmos como coletivos sobre essas diferentes formas de violência e esses ataques aos nossos direitos. Precisamos sempre estar alertas, porque as violências, os assédios, eles estão aí, né, nas diversas intervenções, nas diversas práticas, e é muito difícil não ser atingido, seja do ponto de vista da nossa saúde física, mental, né, e as questões econômicas, as questões sociais e assim por diante. Antes da gente começar, eu queria lembrar aqui que a Fernanda Gianazzi, que o doutor Roberto citou, está nos dando a honra de ser nossa audiência na noite de hoje, tá? Oba! Ela está aqui nos assistindo, pelo menos estava, foi a pessoa, ela se dedica ao tema amianto há
há 30 anos é a pessoa, na minha opinião, não quero desprezar ninguém, mas que mais entende de amianto, ela especializou nisso. E uma pessoa muito corajosa. Ela entrou em ambientes extremamente hostis, foi hostilizada pelos próprios trabalhadores que achavam que ela, como a fiscal da área, poderia gerar o desemprego deles, que a empresa jogava contra, dizendo que esse tipo de fiscalização pode levar ao fechamento da empresa e eles poderiam ter sido colocados na rua. Tá? Então, doutor Roberto, eu queria aproveitar, já mudando aqui a ordem um pouquinho da nossa voz, você aproveita que agora voltou, começa aquilo que você já tinha retomado lá atrás e já engata nessa terceira questão que a gente fez aí, que é se a precarização no mundo do trabalho, sobretudo no mundo do pós-pandemia, acirrou ou não. Pelo que a Suzana falou, me parece que, pelo menos no trabalho de longa distância, né, acabou até ajudando, né, aliviando um pouco a barra dos trabalhadores aí na questão desse assédio presencial mais horrível. Mas ainda não temos estudos muito profundos, né, Suzana? Mas parece que de longe parece que ficou melhor, o ambiente de trabalho ficou mais saudável dentro de casa. Então, o senhor aproveita e já engancha duas questões, aí depois eu passo para o Roberto. Posso fazer só um parêntese breve? Opa, 2 parênteses. Não diria que melhorou, eu diria que mudou, né? E que em algumas pesquisas que nós fazemos, as pessoas dizem, às vezes é melhor dessa forma, né? Se não ficou claro, prefiro fazer. Não, melhorar, eu acho que foi uma interna. Que em alguns casos reduz o nível de tensão, mas vou passar para o Anne, que pode dar continuidade. Eu só queria ser um pouco mais preciso. Eu queria até fazer um comentário, Suzana, resgatando um pouco o que o Renato tinha falado anteriormente, sobre a sociedade. Aí eu queria já jogar para vocês essa minha dúvida. Ele descreve uma sociedade bastante marcada por violência, né, nas nossas relações pessoais, e que isso, de alguma forma, acaba reverberando nas empresas, né, ou uma única coisa, né? As empresas estão nessa sociedade e, portanto, reverberam as estruturas violentas que marcam a nossa formação: racismo, misoginia, patriarcado, enfim, e tudo isso. E resulta em condições de trabalho bastante difíceis mesmo, né? Mas quando eu falei do trabalho à distância, melhorou, mas melhorou, gente, por favor, melhorou assim, né? Que trabalhar à distância também é bastante desgastante. Eu trabalhei um tempo e não curti nem um pouco esse negócio de ficar aqui o dia inteiro nesse troço. Não é nada legal. Doutor Roberto, é com o senhor agora, por favor. Então, bom, desculpa que tive um problema técnico aqui, mas voltando... Faz parte de quem faz o vivo. É tal negócio, é o ônus de trabalhar em casa, né? Desses problemas, a gente não tem a quem recorrer. E esse dado que a professora Suzana está colocando, ele coincide com alguns dados que eu tenho, que com o Giovanni a gente fez algumas pesquisas no judiciário, o Giovanni e o Bruno Chapadez, nós fizemos pesquisas no judiciário, é exatamente isso. É exatamente isso. Alguns magistrados, inclusive, e muitos servidores preferem trabalhar em casa, pelo menos no começo eles preferiam, porque diziam, bom, eu fico longe da pressão, dos olhares dos colegas, inclusive magistrados falando isso, hein? Veja bem a que ponto nós chegamos. Quando a gente pensa só que é de cima para baixo, não é. A questão horizontal é muito forte, né? Nós temos um ambiente de trabalho, hoje em dia, e por isso que eu digo que a ciência é dura. Ela é dura porque ela tem que revelar, de fato, o real do trabalho, e não o trabalho que a gente tem na nossa cabeça, um projeto idealizado, que está muito longe do que acontece de fato. Aliás, talvez esse seja o grande problema do direito, né? O direito, ele
é uma ciência positiva e com todas as vantagens e muitas desvantagens, muitas vezes o que acontece? A gente acaba tendo uma visão que é onírica do que acontece de fato, né? Agora, a função do cientista, de um pesquisador, é revelar esse trabalho, é dizer o que de fato acontece nas catacumbas daquelas pessoas. Eu usei esse termo porque é verdadeiro, porque pode levar ao suicídio, pode levar à morte, e tem levado. No nosso site a gente vê a beça isso aí. E por isso que a Suzana, quando fala que alguns preferem ficar em casa, não é porque isso seja mais cômodo. Alguns se queixavam, inclusive, bom, se o meu equipamento, como agora foi plenamente demonstrado, falhar, não tenho para quem recorrer. Eu estou sozinho, eu não tenho mais uma série de colegas que vão me recorrer. Mas por quê? Pelo menos eu não sou humilhado. Veja bem, a que ponto nós chegamos. Agora, a gente tem que observar que essa questão ela é muito complexa, extremamente complexa. Quando a gente mais estuda, a gente mais chega à conclusão que sabe ainda pouco sobre esse fenômeno. O Polanyi, quando ele falava do moinho satânico, né, uma coisa que não para, né, não para de rodar, não para de rodar, me lembra muito essa nova morfologia do trabalho que nós temos no Brasil, que, em verdade, ela foi importada, mas está aqui, está no mundo todo, não é? E que faz com que a gente acredite que, por mais que a gente trabalhe, a gente nunca chega ao cumprimento da meta. O que é verdadeiro, por sinal. Porque quando um grupo de trabalho chega à meta, a meta sobe. Isso é verdade, isso acontece nos bancos, isso acontece em qualquer lugar. Acontece na universidade, por isso que eu digo que a ciência é dura. E eu sou um acadêmico, sou um profissional dedicado à pesquisa, a Suzana Renata, mas a gente tem que... Aí nós temos que reconhecer que também nós sucumbimos. Boa parte de nós e de nossos colegas, eu sei que alguns colegas estão escutando, mas tudo bem, fazer o quê? A ciência é dura. Estão muito mais preocupados com o Lattes, em preencher o Lattes, do que, de fato, parar e pensar, para que isso? Serve a quem? A boa ciência é aquela que permite que a sociedade seja um pouquinho mais humana, que haja menos sofrimento. Eu acho que o Renato sinalizou bem isso, e a Suzana com outras palavras também. Essa seria a boa ciência. E essa seria a boa universidade. Só que o modelo que foi adotado pelos grandes centros de pesquisas, pelas grandes universidades, eu não estou falando de biboca, de faculdade de quinta categoria, eu estou falando das federais, das estaduais, de USP, Unicamp, Federal Santa Catarina, enfim, estou falando de grandes universidades. O modelo que foi adotado é um modelo neoliberal, parecidíssimo com o modelo que premia, digamos assim, boa parte das grandes corporações internacionais. Isso que acontece. É simpático falar isso? Não é. De jeito nenhum. E por falar em Margarida, eu me lembro de uma conversa que eu tive com ela, não faz tanto tempo, foi cerca de uns 6, 7 anos, eu me lembro disso, e ela falou, Eloane, como você é um professor titular, como é que você se submete a isso que eu estava falando, que, afinal de contas, eu tinha que também pensar um pouco no Lattes, porque senão meus alunos poderiam perder bolsa, os meus orientantes. E agora fazer uma confissão, eu falei, Margarida, eu estou cansado. Eu falo, tal, mas eu não vou brigar. Eu estou cansado. Está difícil lutar. Isso já tomou conta de nós. E aí que está o perigo. Quando aquele que devia denunciar fica cansado. Estou fazendo uma autocrítica, tá? Quando as instituições que deviam pensar o trabalho como um lugar no qual as pessoas têm prazer, veem sentido no que estão fazendo, que permite que diminua a miséria, que as pessoas não passem fome, que as pessoas não tenham que se prostituir, esse local se torna um local de vaidades, se torna um local de alienação, no qual as pessoas, muitas vezes, não veem grande sentido no que estão fazendo.
Às vezes, uma nota na pós-graduação, para se manter a nota na pós-graduação, se pretere, se deixa de lado extensão. Contato direto com a comunidade, fazer isso que Suzana, Renato, eu, Renata fizeram, uma cartilha, voltar para os trabalhadores, está aqui, feita por nós. Isso não. Elone, mostra, Elone, só um minutinho, por favor. Você estava apaixonado, o livro ficou balançando e a nossa plateia pode não ter lido. Violência, discriminação e assédio no trabalho. Onde a gente pode comprar esse livro? Não precisa comprar, é gratuito. A gente mostra para vocês. Foi feito pela Suzana, por Renato, por mim, por Renata. Né? É um trabalho, é um livro cartilha feito para o trabalhador, por aquele que não tem voz, por aquele que não frequentou grandes universidades, que não tem acesso a esse programa. Parabéns a vocês. Não, é o desvalido, é aquele que não tem dinheiro para comprar o óculos, entendeu? Quer dizer, só um comentário, apareceu um comentário aqui na tela que eu não posso deixar passar batido para vocês. A meta virou metástase. Exato. Alguém fez esse comentário, eu perdi, eu vi o comentário, eu achei ele impactante. Me perdoe aí, eu acabei não citando a pessoa, porque ou eu vejo o comentário ou eu vejo a pessoa, as duas coisas ao mesmo tempo eu não consigo. Pode continuar, doutor, eu interrompi só para... Era isso, eu acho, é o moinho satânico, né? A meta se transformou em metástase, é o moinho satânico, não para mais, né? A ponto de alguns magistrados, agora estou pegando, veja bem, uma elite, dizerem, olha, eu sinto saudades quando o processo era físico. Eu perguntei, por quê? Você sente saudade quando o processo era... Né? Sabe por que eu sinto saudade? Embora tivesse que carregar aqueles processos imensos, porque eu via eles acabarem, tinha fim, agora não. Eu analiso um processo, analiso 10 processos, e aquilo desce, né? Não para mais. Gente, é a figura da lógica satânica, que não acaba nunca. Que quer consumir os nossos corpos e a nossa alma. E eu acho que está conseguindo. Então, está tudo perdido? Não está perdido. Né? Mas eu acho que a gente vai precisar de muitos programas como esse, de muita discussão sincera e de uma ciência dura. Ciência dura não é ciência insensível, pelo amor de Deus, não é nada disso. Pelo contrário, é uma ciência com sentido e que não tem medo dos dados reais, que não tem medo do que está acontecendo, que quer enfrentar e não vai sucumbir. Caso contrário, a gente não tem solução. Porque se a gente não trabalhar com o real do trabalho, com dados empíricos verdadeiros, nós vamos continuar dizendo que a questão do assédio, seja ele moral ou sexual, é uma questão simplesmente de João contra José, de José contra Maria, da Eloane contra a Ângela, da Ângela contra a Eloane, do Lúcio contra seja lá o que for, e não resolver nada. Nós vamos fazer o que os bancos, legitimar, pior do que fazer, legitimar o que os bancos souberam fazer muito bem. Quando reclamavam muito do gerente, que era visto como um assediador, o que eles faziam? E continuam fazendo, tira o gerente, coloca outro. É o José, põe o Joaquim. É o Joaquim, põe o José. Acabou. E as metas continuam igualzinhas, e no final o assédio rola da mesma maneira. Até que o próximo gerente também seja visto como um assediador, o Ministério Público dá em cima e eles tiram o infeliz e colocam o outro infeliz. É uma questão de tempo. Doutor Roberto, o autor é o Evrando Red, que fez aquele comentário interessantíssimo. Gente, o livro que ele citou, a cartilha está disponível online no site www.nepot.ufsc de Santa Catarina, tá? Está aí na tela disponível, depois eu vou deixar também esse link na descrição do vídeo. Quem quiser, entra no nosso vídeo, vai estar lá, tiver interessado nessa cartilha aí. Doutor Roberto, eu vivi duas situações na minha vida. Eu tinha muitos alunos que trabalhavam em... Esse negócio que fica ligando para a gente, eu esqueci o nome. Call center. Call center.
eles me irritavam profundamente, até que um dia eu irritava, eu atendia mal os povos dos call center. Aí uma aluna minha que trabalhava no call center me disse o seguinte, eu fiquei em estado de choque, isso já tem muito tempo, que eles tinham meta para reduzir o tempo na ligação de segundos. E o cara ficava em cima dela. Ela tinha que reduzir segundos. Desde então, nunca mais tratei mal ninguém de call center. Eu tenho a maior paciência com o pessoal de call center. É uma coisa de louco, né? Reduzir meta de 5. A Roberto, Renato, eu estou com o Roberto na cabeça, eu vou te chamar de Roberto a noite inteira, Renato. Agora é com você e a gente vai. Depois, a Ângela vai trazer a nossa última questão para a noite de hoje. Tá, beleza. Eu tive outro problema tecnológico aqui, a minha internet está muito... Faz parte, como é que diz aquele apresentador milionário que não sofre assédio, quem sabe faz ao vivo. Bom, eu não estou olhando você. Eu tirei a câmera para ver se ela deu um jeito de deixar de lado para ver se não trava. Bom, nós temos aí, então, essa questão da pandemia e a questão da tela. Eu acho que muito importante que nós vivemos hoje um tempo que é assim, instantâneo, né? Nós temos uma relação com a tela que é uma relação extremamente rápida e atemporal. Quer dizer, tudo que a gente faz rápido, as respostas são rápidas, e nós vivemos nessa troca constante, extremamente rápida, que não nos permite pensar um pouco na nossa vida, né? É diferente, por exemplo, quando alguém sai, ou saía antigamente, né? Nós pensávamos antigamente, o pessoal saía com uma carrocinha, ia até um determinado lugar, buscar algumas coisas, mantimento para a família, etc. Ele tinha a história, né? Chegava com quem falou, ele conseguia hierarquizar as coisas, o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que era importante e o que não era. Hoje, com essa velocidade toda que nós andamos, o que acontece é que nós temos essa impossibilidade de contar essa nossa história, o que significa que nós perdemos um pouco do significado da vida, né? A vida passa a não ter sentido. Então, o que acontece muito é que as pessoas trabalham, atendem várias pessoas, né? E chegam em casa e não têm o que dizer. Quer dizer, meu dia foi normal, foi como qualquer outro dia. Ou seja, essa possibilidade de nós contar a vida. E essa questão das metas é uma questão extremamente importante, porque passa a ser um assédio institucional. As pessoas estão adoecidas, né, com as metas. A gente teve casos lá, eu e a Suzana, quando nós pesquisamos o teletrabalho, em que as pessoas iam para casa e a meta era aumentada em 20%, 30%. Aí as pessoas, algumas delas desesperadas, porque não davam conta, né, dessa questão. Além do que, se perde também o contato, né, com os colegas, e contato humano, né, a gente fica relativamente isolado, e essa necessidade de apoio social é uma necessidade extremamente importante. E é uma das coisas que o assediador e que o assédio moral procura tirar, porque é uma das coisas que mais desestabiliza o assédio moral. Sempre existe uma relação perversa de poder. Quer dizer, sempre alguém tem um poder maior e assedia outro com poder menor. Porque se não tivesse desequilíbrio de poder, o que aconteceria seria que, quando alguém agredisse, o outro retaliaria. E, portanto, né, nós teríamos um conflito, não um assédio. Essa diferença de poder, quando não existe, é preciso que o assediador coloque o assediado nessa condição. Ora, que melhor condição nós poderíamos ter do que a precarização do trabalho, do que a desestruturação dos sindicatos, que são a defesa coletiva dos trabalhadores? Que melhor instituto de assédio nós íamos ter que não o fato de que há um enorme exército de mão de obra sobrando e que a pessoa que precisa do emprego e precisa manter sua família
tem aquela espada sobre a cabeça. Quer dizer, eu perco o emprego, como é que eu fico? O que eu vou fazer? Com tanta gente morando na rua, com tanta gente desesperada no trabalho. Toda essa questão, todas essas construções neoliberais de degradação do trabalho, do direito dos trabalhadores, é algo que permite uma superexploração do trabalho. E é para ser assim mesmo, porque é intencional. Se nós formos ver o que com a Dilma ou com o PT, com o pleno emprego, nós íamos ver que o lucro dos empresários estava caindo e a renda do trabalho subindo. Depois que foram adotadas essas medidas, isso inverteu. Né? Quem coloca isso é o Eduardo Costa Pinto, que é o professor da UERJ. Então, nós vemos que existe realmente uma estruturação, né, perversa que permite o assédio, porque intensifica esse desequilíbrio de poder entre aqueles que trabalham e aqueles que detêm os meios de produção. E se nós formos ver, por exemplo, a gente fala muito do chefe ou da chefia imediata, muitas vezes essas pessoas têm metas, essas metas são extremamente pressionadas, né? É uma pressão muito grande sobre ele, e ele transfere essa pressão para os seus subordinados. Então, nós temos uma cadeia de tirania aí, em que um grande promove um tiranete que, né, vai assim por diante. E isso, nós vemos situações de chefias que são extremamente degradadas também em termos de saúde, o que significa que nós temos, então, uma relação de poder dentro dessa nossa sociedade, que cria uma cultura dentro da empresa, que é uma cultura, como nós já falamos aqui, de que todos nós, e só existe um único modelo, como foi colocado aqui pela Suzana também, um único modelo, que é o modelo que é a empresa. Então, nós nos transformamos em empresa. Quer dizer, se antes o Homo econômicos, do início do século XX, nos reduzia a uma engrenagem da máquina, ou, como disse lá o Taylor, um animal, uma espécie de boi, né? Que ele dizia que o trabalhador ideal tinha que ter a complexão física e a inteligência de um boi. Quer dizer, reduz, tem sido roubada no sentido de que houve uma capacidade por parte dessas pessoas de fazer com que nós introjetássemos essa ideologia e nos comportássemos dentro dessa cultura, né? O que nos traz, assim, malefícios imensos. Existem aí, na Coreia, no Japão, assim, uma quantidade enorme de suicídios. E esses suicídios não são à toa, né? As pessoas estão deprimidas, o neoliberalismo é uma fábrica de depressão, de ansiedade, de transtornos de todos os tipos. Então, essa questão das relações de trabalho, que precisam ser construídas coletivamente, é preciso que nós tenhamos essa consciência de que nós pertencemos a uma classe e que nós não somos todos separados, né? Para não deixar que neguem a nossa humanidade. Né? O que acontecia, teve o Charles Chaplin, naquele discurso do grande ditador, que eu acho que é bem icônico, assim, né? Ele dizia com veemência: vós não sois máquinas, homens é que sois. E hoje, é preciso dizer que nós somos humanos. Nós temos uma subjetividade, nós temos os nossos desejos, nós temos as questões psicológicas, nós temos aí todo um mundo subjetivo que não cabe nesse modelo. Então, nós passamos a agredir e nos agredir de uma maneira, inclusive, insana, né? Pessoas que têm barbaridade, porque se auto-impõe uma espécie de trabalho exaustivo e, assim, que de certa forma, é difícil de se compreender, né? Por que as pessoas sofrem tanto por uma decisão própria, né? Por essa introjeção dessa ideologia e desse pensamento, dessa cultura. Eu acho que é isso. Eu fico aqui ouvindo todos vocês, eu fico pensando a importância do sindicato
né, na luta contra os assédios distintos, e uma informação tão triste, né? Os trabalhadores preferem não ter sindicatos. Eu acho isso tão deprimente. E aquilo que ele falou lá, uma ciência dura é aquela ciência que nos humaniza, né? Enfim, mas é capitalismo, no final das contas, né? O capitalismo é aquele termo que o Eloane falou, que eu não vou lembrar mais. E o nosso Evandro Redd, gente, é um poeta, né? Ele fez uma aqui, tá até difícil, um poema concreto, eu acho que ele é de influência concretista. Em cima da meta e da metástase, ele fez um poema aqui. Temos um poeta aqui nos assistindo. Ângela, vamos para a nossa última temática, querida? A última é com você, meu amor. Vamos lá. Ligue o som. Ligue o som. Ligue o microfone, meu amor. Sem microfone, acontece alguma coisa que ela não está conseguindo. Consegui. Pronto, também. Consegui, Lúcio. Só posso pedir uma coisa? Rapidinho. Ó, só antes de você Doutora falar, Eloane, você viu? antes de você falar, calma, mulher, eu quero dizer que nós devemos esse programa à Ângela. Ela é a grande mentora deste programa. Ângela, pode falar, amor. Não, o doutor Eloane, só vou fazer um comentáriozinho, tá? Rapidinho. Você pode tudo hoje. Doutor Eloane, eu lembrei, passou um monte de coisa na minha cabeça, né? Falando dos suicídios. Eu vi muita coisa numa atividade minha aí, né, no trabalho. E aí, hoje, vocês falaram de atitudes de constrangimento, né? Vocês viram o caso da advogada grávida, que o desembargador não deu a voz, não deu fala para ela. Então, eu queria, se alguém puder comentar rapidamente, porque foi muito absurdo. Alguém aqui também falou do caso de uma pessoa que tentou suicídio, um funcionário da Record, por assédio sexual, né? Então, eu falei, gente... E o caso mais recente, antigamente nos seminários, nos nossos fóruns, né, doutora Eloane, era falado muito do caso da Ambev, da garrafinha, mas atualmente tem o presidente da Caixa Econômica, né, que nessa gestão, né, fascista, né, que nós tivemos, que a gente teve um retrocesso absurdo, nós tivemos esse caso absurdo de assédio moral e sexual no trabalho. Então, eu deixo aí a bola para vocês. E eu vou ler a pergunta. Por fim, como ficam as questões de direito dos trabalhadores? O que fazer? Existe legislação para punir aqueles que praticam essa violência contra o trabalhador? Vocês têm conhecimento de acordos coletivos de trabalho celebrados nas diversas categorias que asseguram o direito ao meio ambiente de trabalho saudável? Este acordo já é resultado da luta dos trabalhadores em alguma categoria que a gente conheça? É isso, gente. Ângela, essa última questão nossa aqui, eu estava lendo ela aqui, ela praticamente já foi toda respondida, né? Ao longo do programa. A gente montou o roteiro, mas ela está... Mas eu acho que o mais importante, inclusive, tem uma questão aqui da nossa audiência, que é da Verusca, né? Ela quer saber quais são os caminhos, né? Como é que a gente faz para denunciar? Ela usa um termo aqui que é o assédio moral e estrutural no ambiente de trabalho. É uma questão da Verusca que eu quero juntar nessa que a Ângela acabou de nos colocar. Espero que a Verusca ainda esteja conosco. Quais os caminhos para combater o assédio moral e estrutural no ambiente de trabalho? E aqui em São Paulo, Ângela, nós temos uma coisa horrorosa na educação, que com esse novo secretário de Educação aí, desse governador lindo que nós temos, o ambiente de trabalho está bem pesado, muito relatório, é uma coisa horrível. O professor já é um trabalho estressante com essa gestão, eu não sei onde a gente vai parar. Então, tem essas questões que a Ângela nos trouxe, e eu queria contemplar essa pergunta da Verusca Azevedo. Ela chama de... Como é que ela falou aqui? Pera, gente. Eu gostei desse termo que ela usou.
assédio moral estrutural no ambiente de trabalho. Vamos começar com a Suzana. Espera, Suzana, tem que ligar o som. Agora fui eu que desliguei. Especialmente a questão estrutural. Então, né, eu acho que o Renato deu os principais elementos, né, em relação ao fato de que, à medida em que nós vivemos em uma sociedade que ela se estrutura em uma forma, né, onde, segundo Samir Amin, né, já é um texto bastante antigo, que a economia é o grande evangelho, né, e o modo como, para se garantir lucros e determinadas formas de organização do trabalho, se passa por longe por se pensar, né, em organizações mais ditas humanizadas e saudáveis, a questão do assédio se tornar estrutural em grande parte das organizações, especialmente essas eminentemente voltadas, né, como o exemplo da dancinha em cima da boca da garrafa, que eu ainda utilizo, Ângela, como um exemplo, né, muito claro, né, no caso da Ambev, onde a questão institucional, a questão do assédio organizacional está aí documentado, né, em vários processos. Ela, na verdade, do meu ponto de vista, ela é representativa de quanto o poder econômico em organizações como essas, né, se sobrepõe a qualquer outro tipo de situação, né? Então, é possível, né, para organizações como essa, tornar o assédio algo estrutural no seu interior, porque as relações de poder, elas são mesmo assumidas, entendidas como algo naturalizado, né? Acho que é o termo que me surge e não tem outra forma, né? Institucionalmente se torna como estratégia de gestão, né? Que não é só estratégia de gestão pelo medo, é uma estratégia de gestão pela violência, com as metástases de diferentes formas, né? Como um processo bastante complexo, que é, em grande parte, sim, aceito e estimulado na nossa sociedade, né? Então, os termos às vezes se alteram, né? Mas seja o assédio organizacional ou seja institucionalizado, inclusive, né, nossos colegas da rede ibero-americana, né, de combate ao acoso, usam o termo institucional, né? Então, nós vemos, e foi muito bem colocado aqui, né, como recentemente nós tivemos em nível nacional e continuamos tendo reproduzidos, aqui a gente tem vários exemplos também no estado de Santa Catarina, como esses abusos de poder, as desqualificações, os constrangimentos, eles estão institucionalizados nas várias, ou eram, né, de modo especial, ou estão institucionalizados em várias secretarias aqui no nosso estado, né, colegas psicólogos, colegas da educação aqui, né, nós lendo nos próprios comentários a gente viu isso. Então, infelizmente, nós temos isso bastante presente e eu reitero, né, foi usado aqui o termo, né, de encararmos coletivamente, encararmos como sociedade, e sim, os sindicatos têm um papel muito importante, né, e quando a Eloane critica a universidade, eu faço coro com ele que nós precisamos estar mais próximos, né, nós temos aqui algumas parcerias, ele próprio veio, né, recentemente já nem tanto, já vai fazer um ano, estou me dando conta, né, para um debate aqui com o Sindicato dos Psicólogos, que eu tive o privilégio de estar com ele. Também temos aqui em Santa Catarina, né, inclusive pesquisamos sobre trabalho não presencial no judiciário, numa parceria com o Sinjusc, né, agora temos outros, o sindicato daqui,
do Judiciário de Santa Catarina, mas também incluindo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, acho que é a produção do conhecimento, a informação, como foi chamada a atenção aqui, né? Eu e o Renato começamos aí seguindo a doutora Margarida, a professora Eluane, bem percebendo por meio das pesquisas que nós precisávamos que os trabalhadores tivessem mais informações, porque os que tinham escolaridade de nível fundamental nem denunciavam, né? Então, acho que é de forma coletiva que nós temos melhores condições de preservar a nossa saúde mental, ter mais suporte dos pares, né, dos nossos colegas, e trabalhar de uma forma mais, não sei se o melhor termo, mas é o que me surge agora, de uma forma mais fortalecida, né? Nós teremos mais força, porque é um problema estrutural bastante grande, em especial em sociedades como a nossa, onde as disparidades de poder são algo assim inacreditável, quando nós vemos, mesmo dentro da universidade, mesmo dentro do judiciário e por aí afora, né? Então, acho que trabalhar para ambientes e sociedades mais democráticas é trabalhar para mais dignidade do trabalhador, trabalhar no sentido de uma organização do trabalho, de relações de trabalho, e procurar instituições que nos fortaleçam enquanto coletivo, senão nós realmente temos hoje, né, um cenário bastante desafiador para nós, trabalhadores das mais diferentes categorias e instituições. Antes de eu passar para o nosso querido Renato, eu quero só ler alguns comentários aqui. Antes de mais nada, eu vou pedir mais uma vez à nossa audiência, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente precisa muito, 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 muito dessas inscrições, tá? A Paula Clark gostaria de saber sobre punições de assediador. O José Veridiano diz que o caminho para acabar com este tormento é a informação, e o que todos aqui estão dizendo, sindicatos fortes e pelo coletivo, né? A Deise Patinho, ela falou, eu fui assediada moralmente, não fiz nada a respeito porque não tinha como comprovar, e tem 2 anos me isolando de todos e de todos. Ô, Deise, procura ajuda aí dos nossos terapeutas para te dar uma força, minha querida, não é fácil. O Guaraci Silva, Ângela, é uma alegria ver sua condução para esclarecer esse tema. Temos um fã seu aqui, Ângela. É isso, de alguns comentários. O Ediel Gonçalves, sou presidente do sindicato representando os servidores. Hoje estou afastado por estar sofrendo síndrome de Burnout. É o que vocês todos falaram, né? Não tem jeito, adoece mesmo, né? Fazer política, agora digo, sobre o Boulos, a gente tem que eleger Boulos aqui em São Paulo, viu, gente? Pelo amor de Deus, chega de governos que nos assediam e nos adoecem também, não é? Agora é com você, meu querido. Aí eu já vou pedindo para todo mundo ir fazendo, ao finalizar, as considerações finais para a gente encaminhar para o Renato. O som, meu querido. O Renato congelou? Não. Aqui você não perde a voz, Renato. As coisas estão funcionando muito bem. O trabalhador tem eu voz. Acho que essa questão... Como é que é? Desculpe. Aqui você não perde a voz. Aqui o trabalhador tem voz e vez. Não, estava brincando com o fato de você não ter ligado o microfone. Eu baixou o Evrando Ré de mim, eu quis ser poeta também. Então, a questão da instituição do assédio moral como a gente disse, também uma forma de obter resultados diante dessa condição que nós vivemos na nossa sociedade. Então,
sempre é mediado por uma cultura que pode ser, inclusive, incentivada pelo empresariado, pelo empresário, pelas chefias, ou que, pelo menos, tem que ser assim deixada acontecer, né? Então, sempre é mediado por uma cultura de alta competição, de baixa solidariedade e de baixa confiança. Exatamente a sociedade que nós vivemos, né? Então, o assediador procura prestígio e recursos, né? E, se ele consegue subir a escalada organizacional através dessas agressões, através do assédio moral, isso passa a ser visto como uma questão adaptativa para os outros. Quer dizer, o caminho que eu tenho para subir na organização é esse mesmo, é o caminho da violência, é o caminho da desqualificação, é o caminho da humilhação, é o caminho do constrangimento. Essas 3 palavrinhas que falam tanto sobre o assédio, né? Então, não só é adaptativo, como essa pessoa passa a ser premiada, né, por aquilo que faz. E o assediado perde a sua autonomia, perde recursos, perde por prestígio, porque passa a ser culpado pelos seus colegas em função daquilo que acontece, e entra numa espécie de paradoxo, né? Ele quer deixar a organização, precisa deixar a organização, mas não consegue, por quê? Por causa dessa, por exemplo, do desemprego em massa ou outros fatores. Aí ele adoece, né? Tem depressão, ansiedade, tem problemas psicossomáticos, isso aumenta, então, essa armadilha que ele está, isso aumenta a angústia, aumenta a ansiedade, e ele fica preso numa espiral que vai destruindo ele aos poucos. Aí, bom, aí tem a culpa, né? Culpa dos outros por ele ser fraco, como nós falamos, e a própria culpa individual, já que quem não consegue, né, é culpado. Então, poxa, o cara é culpado pela tragédia, pela desgraça dele, e que evidentemente não depende dele, é um problema que vem de fora. Aí ele se isola, não só se isola no local de trabalho, mas se isola também amigos, deixa de sair, fica... E se isso chega na família, né, o que pode acontecer é que essa pessoa, então, chegue ao suicídio. Então, o assédio moral se estrutura na sociedade como uma forma também de gestão. E por isso que ele é institucionalizado, né? Como uma consideração final, né, eu acho que a grande luta que tem o brasileiro, o americano, todos nós que trabalhamos, é a luta pela igualdade. Enquanto houver cidadania de segunda categoria e o trabalhador, hoje, começa cada vez mais a ser visto como um cidadão de segunda categoria, né, porque nós estamos entrando num circuito aí, a passo de ganso para a extrema-direita, né, não vai ter jeito. Isso é gente antiga na cultura brasileira e na cultura latino-americana. Tem um poeta argentino que escreveu um versinho, né, que eu acho que é bem ilustrativo. Aí um cara perguntou para ele o que é a lei. Aí ele disse assim: a lei é tela de aranha. E minha ignorância lhe explico. Não lhe temo, homem rico, nem a temo que mande. Ele rompe o bicho grande e só lhe enreda os ticos. E a gente vê isso. A gente vê essas relações de poder que degradam a vida das pessoas a uma situação extrema. Nós vivemos numa sociedade doente. Nós vemos a epidemia de depressão. Vivemos uma epidemia de problemas extremamente graves. E cada vez mais o adoecimento mental passa a ser causa de afastamento do INSS, enfim. Então, todo esse sofrimento, toda essa degradação da vida dos trabalhadores, também é uma estratégia, né? Porque é uma estratégia mundial, uma estratégia que se baseia numa pseudociência econômica, que é o neoliberalismo, um movimento reacionário que veio em 1920, 1930, que tem características embutidas, mas não manifestas de eugenia, quer dizer, pessoas que não vencem na vida, que são pobres ou que são trabalhadoras, são pessoas, digamos assim,
direitos humanos para humanos direitos. Sem ter esses direitos assegurados. E não tem. E não tem na sociedade de forma geral, não tem nas organizações, não tem nas relações que nós temos no nosso dia a dia. E nós precisamos dar uma volta nisso, né? Precisamos construir um futuro. Porque o que se propõe hoje, por diversos líderes que nós temos, é a volta para um passado idílico, um passado idealizado, um passado que nunca existiu, né? E nós temos que ver o passado como uma estruturação do presente, compreender bem o passado, saber o que é o nosso presente, e aí projetarmos um futuro que nos seja, que nos liberte, um futuro que nos traga esperança, que nos traga justiça social, que nos traga saúde, que nos traga, enfim, o bem-estar que nós merecemos. Porque, a bem da verdade, a grande quantidade de recursos... Um futuro menos adoecedor, né? A grande quantidade de recursos que existe no Estado, quem produz são os trabalhadores. E são banqueiros, e a vida, nossa vida... O Renato, eu vou passar agora para o doutor Roberto. No final... o Roberto já foi, né? A Suzana já foi, o Roberto vai finalizar com o Roberto. No finalzinho, eu queria que você retomasse só aquela citação que você fez, que a hora que você falou, travou tudo, não saiu legal. Eu queria muito ouvir depois. Não, pode. Você citou alguém de um país hispânico aí, sobre o que é a lei. Eu adorei, mas eu não entendi. Quem é? Oi? Agora, doutor Roberto, eu estou sendo injusto aqui. Suzana já falou, né, sobre esse tema. O Roberto, é isso mesmo. Suzana, puxa minha orelha aí se eu te pulei, hein? Suzana, é você? Não, agora é você, finalizando o programa. Não, já falei, agora é isso. Já falou, toda sua. É que eu fiquei perdido aqui na ordem, eu falei, meu Deus, será que eu... Bom, eu acho que tem tanta coisa que a gente discutiu, né, e tanta coisa importante, mas eu quero retomar uma questão que você levantou, Lúcio, você mesmo, que eu achei bem interessante, a questão do call center, né? Pouca gente sabe que, é claro, eu também fico extremamente irritado quando ligam, você quer isso, você quer aquilo, é isso, é seguro, é não sei o quê, e você não sabe hoje em dia nem se é trote, se não é trote, tem mais essa, né? A gente não sabe o que fazer. E a gente tenta se conter, tal como você, eu tento me conter para não ser grosseiro, enfim, a gente está trabalhando, está estressado, né? Mas aí eu me lembro e eu me controlo, eu consigo me controlar, sabe por quê, Lúcio? Porque eu pesquisando essa área, eu descobri que boa parte das pessoas que estão do outro lado da linha, não só, como você muito bem falou, são pressionadas, né, para cada vez mais atormentarem em menor tempo de espaço, elas não fazem isso porque elas querem, né? Elas fazem porque é necessário para manter emprego. Mas daí eu me contenho mesmo porque eu me lembro dos dados que eu colhi, né? Eu, Margarida, etc. Tal, que boa parte daquelas pessoas que estão do outro lado da linha, além de serem pressionadas para nos pressionar, são pessoas que estão lá por uma única razão. Porque necessitam muito daquele trabalho. E por que necessitam muito daquele trabalho? Por uma questão econômica e por outra questão. Porque são pessoas trans, são pessoas que já sofrem de uma discriminação, boa parte delas já sofrem uma discriminação social, e lá, as pessoas que as contratam, sabendo que elas são invisíveis, né, porque estão do outro lado da linha, não sofrerão, olha que absurdo, uma forma de discriminação mais direta, então elas tendem a aceitar aquele emprego, porque não conseguem ter outro emprego em outro lugar, no qual sejam visíveis. Então, é a própria invisibilidade
é que dá o emprego para elas. Olha que dupla situação de opressão, né? Você se esconde para poder trabalhar, para poder comer. Eu acho que daí a gente tem uma ideia um pouco mais precisa do que, de fato, é a nossa sociedade e como a economia ela trabalha para e passo isso, né? Como é que ela vai se apropriando do sofrimento dos outros para produzir. É novidade? Não é, né? De jeito nenhum é novidade. Quem diz que o sofrimento não causa a produção está negando um fato histórico, é por isso que eu digo que a ciência é dura. A gente sabe que nas fábricas alemãs nazistas, à época da Segunda Guerra Mundial, os aliados ficaram muito, muito preocupados porque os alemães sozinhos estavam conseguindo produzir mais aviões para a Luftwaffe do que todos os aliados conjuntamente. E quem trabalhava naquela? Quem eram os trabalhadores daquelas fábricas? Boa parte deles, judeus escravizados. Ou seja, o medo, o terror da produção. Não dá para negar isso. É um fato histórico. Né? É difícil falar isso? É difícil falar isso. Eu acho que foi a parte mais dura de se ouvir neste programa, foi essa constatação que o sofrimento aumenta a produtividade. O sofrimento aumenta a produtividade. Esse é um fato. E é por isso que a gente custou muito para falar que nome a gente poderia dar para esse livro que é sobre assédio moral e sexual. Eu quero falar do seu livro. Humilhação. Não, deixa ele paradinho na tela, por favor. Se eu balança, aí o povo não vê. Assédio moral, gestão por humilhação. E, gente, esse livro tem que comprar e eu vou comprar. Qual é a editora? Juruá. Juruá. É Juruá. Editora Juruá, depois a gente vai colocar aqui. É um livro fundamental. Repete o título, eu acho esse título tão assustador. Assédio moral, 2 pontos. Gestão por humilhação. A gente pensou muito, Margarida e eu, e acabamos decidindo por esse nome forte, né? Porque esse livro já foi produzido com ela? Foi, com autoria. Ela ainda estava entre nós quando Sim, estava entre nós. Estava entre nós, e o site já estava com 8 milhões e pouco de acessos e 44 mil cartas, né? E então deu experiência para a gente, e hoje a gente está, o mérito é da Suzana, do Renato, estão produzindo aí um aplicativo, né? Que vai sair no ar, né? Vai logo estar no ar, esse aplicativo, que foi um pedido do OIT e do MPT, para que a gente produzisse um aplicativo de informação, orientação para as pessoas, né? É exatamente essa questão que você falou, a quem recorrer, né? O que as pessoas que passam por situações de humilhação, isso que o Renato colocou, que a Suzana colocou, que você está colocando, o que elas fazem, né? O que elas podem fazer, né? A gente sabe que boa parte da população não tem nem ideia dos seus direitos. Eu digo direitos fundamentais, direito de ser respeitado, direito de não ser humilhado, e digo, inclusive, de pessoas cultas, tá? Muitas vezes que têm até uma certa cultura, né? Como os da Caixa, muito bem lembrado pela Ângela, né? Da Caixa Econômica Federal, as moças que, afinal de contas, não cediam ao assédio sexual, eram convidadas gentilmente pelo presidente para almoçarem juntas, e ele, gentilmente, pegava um saleiro e um pote de pimenta e jogava na comida da pessoa, na frente de todo mundo. E por que isso? Sadismo, não. Antes de mais nada, é uma tremenda demonstração de poder. Olha o que eu faço com aquelas pessoas que não cedem ao meu poder. E o pior, funciona. E é isso que eu queria finalizar pensando, refletindo junto. Eu acho que a questão não é o que ocorre.
não é o que está ocorrendo entre poucas pessoas. O que me causa, de fato, espanto é como uma série de pessoas, centenas, muitas vezes, de pessoas, que sabiam disso, vamos dizer que não sabiam. Se será feito no restaurante, em público, sabiam, seja nesse banco, seja em outras organizações, não precisamos nem citar nomes, seja dentro da universidade, pessoas que sabiam que estava ocorrendo e se calam. Por que se calam? Guardadas a devida proporção, se calam, tal como os judeus se calavam, vendo seus irmãos, vendo seus filhos serem mortos, pelo medo, pelo terror. Eu acho que alguns filósofos colocavam, não é? Dá exemplo de um deles, que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Eu acho que o medo, tal como o poder, nos tira não só a vontade, não só a coragem, mas ele denuncia a nossa fragilidade a nós mesmos. E é isso que é perigoso. Ele nos rouba a nossa identidade, a nossa subjetividade, e nós, quando menos esperando, estamos sendo coniventes com aqueles que nos humilham, nos maltratam e aos nossos semelhantes. É disso que nós vamos ter que lutar. E, fazendo coro com que a Suzana muito bem colocou e o Renato, não tem solução individual. A única solução é a solução coletiva. Era isso. Aqui, o José Veridiano Matos colocou para a gente que o caminho para acabar com esse tormento é a informação. José Veridiano, nós já temos o livro da Suzana e do Renato, temos futuramente um aplicativo, e temos também o livro do Eloane e da doutora Margarida. Então, informação a gente já tem um conjunto de informação aqui bastante robusta. Outra coisa, sindicalize-se e lutem por direitos. Trabalhador que acha que não precisa de CLT, por favor, né? Então, a solução é sempre coletiva, não tem saída. Gente, acabou o nosso programa. É difícil interromper, porque foram falas maravilhosas. Ângela, meu amor, a palavra é sua. Muito obrigado por ter insistido por esse programa, porque gente, depois eu faço cortes, posto lá na nossa página do Geringonça, tanto no YouTube quanto na nossa página do Instagram, tá? Usem e abusem dos nossos cortes. Passem para frente e divulguem o nosso canal. Temos aqui a nossa audiência que nos aguentou até esse final. Por favor, se inscreva em nosso canal, deem seu like, compartilhe, mande para os inimigos, mande para aquele parente bolsonarista para ele ter um infarto. Ângela, vamos acabar o nosso programa. E eu quero agradecer, assim, do fundo do meu coração. Foi um programa difícil para mim, porque é muito doloroso o que vocês estão fazendo. Essas informações são sempre muito dolorosas. Gestão pelo sofrimento, para mim, ai, Senhor. Mas é um programa necessário e urgente. Ângela, suas considerações finais, meu amor? Você está sem som? O que aconteceu com o seu som? Deixa eu ver se eu consigo te ligar aqui. Espera só um pouquinho. Vê se melhorou. Deu algum problema, Ângela. Não sei o que está acontecendo. Ai, que saco. São os bolsonaristas. Alguém te calou, Ângela. Não fui eu. Uai, você tem que ligar aí, não sei o que está acontecendo. É o pessoal do assédio eleitoral, provavelmente. Eles. Uma certa tendência. Está tendo um assediador aqui na nossa live que está te boicotando, Ângela. A tendência que começa com D, termina com A. Ai, Ângela, eu já ia falar palavrão. Eu só queria
também falar uma coisa que alguém aqui perguntou, acho que foi a Paula Clark, que perguntou sobre punição. Paula, eu não sei se foi você que você se tem punição, eu acho muito difícil. Agora estou falando. Ai, conseguiu, retomou a voz. Eu dei um Ctrl+D aqui que mandaram. Ângela, tentaram te calar, mas não conseguiram. Não, ninguém me cala, nem com 63, nem aposentada, né, doutora Ilane? Vamos considerar os Eu filhos. vou agradecer, só agradecer, eu me emocionei, chorei. Eu conheci muitos casos de assédio, de todo tipo de coisa, eu vi muita coisa, sofri também, né? Sofri na pele algumas coisas. Quando o doutor Elone falou, né, desse desabafo dele com a doutora Margarida, eu falei, nossa, até ele. Então, a gente é humano, não é que a gente pode dizer, nós somos humanos, né? E eu sei o que é sofrer calada, né? Então, mas discutir o assédio moral é muito importante para pensar as relações nossas, porque a gente sempre tem, né? A gente também às vezes tem uma relação com pessoas que ajudam a gente, então a gente pensa, né, em humanizar nossas relações, né? Ser exemplo, né? E eu estou muito feliz por ter dado certo de estar aqui novamente falando desse assunto. Eu vi que a superintendente da empresa que eu trabalhei esteve aqui, está, os amigos, né, os amigos suspeitos que eu tenho, né, do SERPRO, eu vou falar, mas uma grande pessoa, uma grande companheira, né, esteve aqui, ela é gestora da superintendência de pessoas do SERPRO, né, assim como, acho que foi a Fernanda, né, Gianazzi, que vocês citaram isso. Então, a gente conhece muitas pessoas comprometidas que vão, né, que estão aí se reciclando, né, que já conhece o doutor Eluane, mas vão repensar, vão levar de novo essas informações para a empresa, né, isso daí vai se espalhando, né, a gente tem que estar sempre refletindo sobre assédio moral, né, porque ele se transforma, e o que eu vejo é que o trabalho híbrido não é tão legal assim, tem assédio sim, tem assédio por telefone, tem assédio por olhar, tem assédio onde você está trabalhando, onde você está, a perseguição de onde o prestador está, né, fazendo as suas atividades, então eu fico imaginando. Mas é isso, estou feliz para a Chuchu, obrigada, Lúcio, pela paciência. Obrigada, Suzana, professora Suzana, um prazer, Renato, doutora Elone, eu nem vou falar mais, a minha admiração, minha gratidão é assim do tamanho do mundo, de tudo que ele pôde, se não fosse o Elone e a Margarida Barreto, eu não teria sobrevivido, eles me ensinaram muito e ajudaram muito os trabalhadores em todos, né, na gestão passada, né, o governo passado, o governo Lula, né, e a Dilma, no governo todinho, eles trabalharam nas ouvidorias das empresas públicas do Brasil. Trabalharam com a sua firma. É isso. Caminhando juntos, né? Muito. Grandes parceiros. Terminar aqui, a Deise Patinho, ela fez uma coisa para a gente finalizar, né? A consciência de classe é muito importante para combater o medo. O trabalhador sem consciência de classe vai se subjugar, vai se submeter mesmo, né? E foi a Paula Clark mesmo que quis saber sobre as punições. Eu acho difícil, né? Gente, quando eu fiquei assustado, eu imaginei que esse debate sobre assédio moral fosse dos anos 70. Eu fiquei espantado, que foi ontem que começou o debate. Esse debate aqui é prática. No futuro, esse programa vai falar, olha como é. Isso aqui 98, foi ontem que começou o debate, né? Ontem. Vocês estão num trabalho muito incipiente e muito pioneiro, né? Muito pioneiro. Então, não dá para a gente pensar em punição ainda, né? E é um assunto que sempre cai em subjetividades. Olha, a minha mais profunda admiração, em primeiro lugar, para a professora Margarida, que já não está entre nós, que foi a pioneira de todos, ao Roberto, à Suzana e ao Renato, porque quem é pioneiro sofre mais, né?
vocês praticamente estão inventando a roda, né? Dessa questão das humilhações no ambiente de trabalho. Eu tenho uma admiração e um respeito imenso por todos vocês. Defende o trabalho. Uma pena que vocês não existiram na minha época, meu e da Ângela, né, que sofremos tanto nos assédios, né, no trabalho. Agora, a nova geração fica aí. Gente, muito obrigado. Nosso programa está chegando ao fim. A semana que vem, às 8 horas da noite, quem esteve conosco, volte a semana que vem, tem que assunto bem legal que a gente está preparando sobre o SUS. O SUS que ninguém vê. Aguarde. Semana que vem. Coisas que o SUS faz que a gente nem imagina que faz e o SUS faz. Semana que vem, o SUS que ninguém vê. O título não é esse, tá? Eu estou falando aqui agora. Depois a gente vai pensar. Muito obrigado. Fica mais um pouquinho aí para a gente falar nos bastidores. Marizilda, pode terminar o nosso programa.